Eu assisti um vídeo incrível do pastor Antônio Júnior contando a experiência que ele teve na Igreja Universal. Eu vou compartilhar com vocês, nós vamos assistir juntos e logo depois eu vou contar a minha experiência no Templo de Salomão, pois eu moro do lado do Templo de Salomão. Já pensou? Você já foi no Templo de Salomão? Quer saber como funciona lá dentro? Você sabe que não dá para entrar com celular, gravar, então eu vou te contar logo depois do pastor Antônio Júnior o que acontece dentro do Templo de Salomão. Eu sou o pastor Elton Bueno, o meu canal é um canal totalmente cristão. Aqui eu trago notícias do meio gospel, do meio evangélico, mas também faço orações todos os dias à meia-noite e às 10 horas da manhã eu libero um vídeo de oração. Então, se você quer receber oração todos os dias, clica aí no botão inscrever-se aí abaixo e também ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Irmãos, o que eu quero comentar aqui, antes de falar da minha experiência na Igreja Universal, é que eu gostaria muito, irmãos, que a gente vivesse mais em unidade, sabe? Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para te falar, não fique criticando a visão do outro. Talvez é uma igreja que tem uma visão totalmente diferente da sua, mas respeite. Eu vou te explicar por quê. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, em certo momento eles viraram para Cristo e falaram assim: Jesus, o Senhor precisa impedir aquele povo ali, porque eles estão expulsando demônios em teu nome e eles nem fazem parte do nosso grupo. E Jesus falou: ô meus filhos, aquele que não ajunta espalha, e o que não é por mim é contra mim. Ou seja, deixa eles fazerem a obra, entendeu? Então assim, a gente muitas vezes fica com essas picuinhas. Claro, tem uma coisa ou outra que eu não concordo, mas nem por isso eu vou ficar denegrindo a imagem, eu vou ficar prejudicando, porque quando a gente começa a falar mal de todas as igrejas, irmãos, as pessoas perdem até a vontade de ir na igreja, não é verdade? Os cristãos perdem a vontade de ir na igreja, desanimam, e as pessoas de fora ficam com uma má impressão, não querem pisar dentro de uma igreja. Então, se eu for falar também da igreja congregação, eu tenho pontos que eu não concordo. Então, eu vou falar agora aqui da Igreja Universal. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Teve uma moça que trabalhou em casa e ela trabalhou de doméstica. Ela ficou uns 2 anos com a gente. E eu percebia que ela realmente era uma mulher de Deus, sabe? Uma mulher assim, muito avivada, sempre orando, buscando na palavra. Ela assistiu meus vídeos todos. E um dia ela me convidou para ir na igreja dela, a Igreja Universal. Naquele momento eu pensei, eu falei, olha, eu vou analisar se eu posso ir ou não, porque talvez eu tenha um compromisso nessa data. E eu aproveitei esse momento e refleti bastante sobre isso, sabe? Porque eu nunca tinha entrado numa igreja universal. Eu venho de uma igreja tradicional, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Apesar de que eu gosto muito, irmãos, do lado pentecostal. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, que na verdade todo cristão, ele é pentecostal na sua essência, na sua raiz, porque a gente veio de Pentecostes, amém? Então, eu gosto muito, irmãos, de revelação, eu acredito nos dons do Espírito Santo, dons de cura, eu acredito em tudo isso. O que eu não gosto é de carnalidade, eu não gosto de ver pessoas brincando com coisa séria, sabe? Então eu não gosto de nada disso, mas eu já preguei muito em igreja da Assembleia de Deus. Olha, inclusive eu amo, irmãos, essas igrejas que dão liberdade para o Espírito Santo. E foi então que eu decidi ir na Igreja Universal com ela. Eu chamei a minha esposa, meus filhos e o principal, irmãos, eu fui com o coração aberto, sem julgamento, sem preconceitos, e eu vou contar como é que foi. Eu cheguei lá na igreja e estava lotado. Irmãos, era um culto assim, no começo de semana. Para começar eu já assustei, porque na igreja que eu ia no máximo assim 100, 200 pessoas. Lá, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas na cidade de Franca. A igreja lá é enorme, E eu fiquei atento a tudo, mas principalmente de coração aberto, porque eu queria saber exatamente o que acontecia lá dentro, o que Deus fazia naquele lugar. Resumindo, irmãos, começou o momento do louvor. Aí já comecei assim a ficar impressionado de ver. Olha, a experiência que eu tive ali, irmãos, foi muito forte. Eu vou te falar o que aconteceu. Na hora do louvor, irmãos, eu vi criancinhas, irmãos, sem brincadeira, 7, 8 anos, 10 anos ali, chorando, irmãos, chorando durante o louvor. Eu vi então uma entrega muito grande, pessoas fervorosas, irmãos. Eu vi as mães assim com o bebê de colo, as mães chorando, sabe? Aquilo mexeu muito comigo porque eu fui entendendo uma coisa, o que faz a diferença é a pessoa. Entendeu? É a pessoa que está na igreja. Não existe um culto frio se você está com o coração fervoroso, se você está firme com Deus, se você é apaixonado por Jesus. E ali eu vi muitas pessoas quebrantadas, irmãos. E foi então que durante o louvor, irmãos, pessoas caíram endemoniadas lá na frente.
Irmãos, eu fiquei impressionado, porque ali eu percebi uma coisa: Deus estava operando naquele momento, entendeu? Você pode ir totalmente contra a Igreja Universal, eu também tenho muita coisa que eu não concordo, tô falando sério mesmo, mas irmãos, o que eu vi ali eu fiquei em choque. E aí, resumindo, começou o momento da palavra. O pastor trouxe uma palavra ali, confesso, foi uma palavra curta, com um versículo apenas, 2 versículos, e eu fui percebendo na palavra que foi meio que voltando para dinheiro, entendeu? Que esse é o grande problema, é o que gera mais polêmica, todo mundo fala mal. Mas resumindo, ele falou muito sobre fé, né? Inclusive foi uma passagem de Jacó no Antigo Testamento, falou muito sobre a importância da fé, da perseverança, de não desistir da sua bênção e tal. E aí no final, óbvio, né? Ele passou o envelope, e o envelope era de R$100 que a pessoa deveria trazer no próximo culto. Mas enfim, eu fui com o coração totalmente aberto, sem ficar criticando, sabe, na mente, porque às vezes você tá tranquilo assim, né? Mas na sua mente você tá julgando tudo. Irmãos, eu fui com o coração neutro, tentando entender tudo aquilo ali. Resumindo, irmãos, eu confesso que no final eu cheguei à conclusão do seguinte: a pessoa, quando ela tá com o coração aberto, Deus fala com ela. Foi o caso dessa moça aqui, Deus tocou no coração dela. Eu pude perceber ali na Igreja Universal muita gente que dá a impressão que elas foram transformadas. Pessoas que são muito simples, mas com uma fé, olha, admirável. Então, eu saí de lá assim, edificado, confesso, porque o louvor mexeu muito comigo, eu pude adorar a Deus ali. A palavra também eu procurei retirar o que é bom, né? O apóstolo Paulo falou: ouça tudo com atenção, mas retenha o que é bom. Então eu retive o que é bom. A questão das ofertas, eu sei que é importante para manter uma igreja aberta hoje, se bem que, irmãos, eu sou contra exageros. E principalmente eu sou contra ficar cobrando dos fiéis, ficar exigindo, estipulando valores. Eu sou contra abuso de pessoas, irmãos. Tem que ser algo feito de todo o coração. A pessoa doa porque ela quer, mas sem ser manipulada, entendeu? Mas uma coisa que a gente percebe na Igreja Universal é que realmente eles fazem ações sociais e isso é muito bom, é muito válido. Inclusive, uma vez eu fiz um estágio enquanto eu fazia um seminário de teologia, e o estágio era numa favela, em Belo Horizonte. E a gente subia o morro da favela. Irmãos, vocês acreditam que tem uma região lá daquela favela, lá em BH, que só podia entrar os irmãos da Igreja Universal? E justamente porque eles faziam ações sociais lá, então os traficantes, os que ficavam protegendo ali, só deixavam entrar a partir de um momento ali a Igreja Universal. Então, irmãos, precisamos reconhecer, tem muita coisa boa, muitas pessoas são salvas, alcançadas. Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui não é criticar, não é julgar, eu quis apenas trazer o vídeo dessa moça e eu quis dizer que eu fui edificado no dia que eu fui lá. É claro que o alimento que eu recebi ali, eu achei que foi fraco. Então, aquilo não me alimenta em uma pregação que eu estou acostumado. Estou acostumado com uma pregação expositiva, uma pregação onde pega o texto bíblico e ele vai trazendo passo a passo, ponto a ponto, sabe? Mas foi uma experiência muito importante na minha vida e, inclusive, eu agradeci a moça e eu estou aqui para te dar esse conselho. Pare de ficar apontando o dedo, pare de ser julgador. Irmãos, já tem gente julgando demais. Vamos aproximar as pessoas para Cristo, amém? Ele mesmo disse: aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Ou você faz uma coisa ou outra. Eu procurei, no meu coração, ajuntar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Jesus. Então, eu tenho tirado a cada dia mais esse preconceito, essa barreira na minha mente, e que você possa agir dessa maneira também, tá certo? E agora eu peço que você compartilhe, envie para aquela pessoa que você sabe que é de uma igreja totalmente diferente, ou aquela pessoa que vive falando mal de igreja, ou que está totalmente desanimada com a igreja. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui, tá certo? Deixa aqui o seu comentário se você concorda comigo ou não. O importante é que você expresse a sua opinião. Eu não sou pastor da Igreja Universal, mas eu conheço a Igreja Universal de estar na Igreja Universal desde o ano de 2016. Eu vou te contar como foi a minha história, como que eu cheguei na Igreja Universal, como foi que eu comecei a frequentar a Igreja Universal. Eu quero pedir para que você clica no joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e as pessoas conheçam a verdade e toda mentira seja desmascarada. Eu estava vivendo uma situação complicadíssima na minha vida.
Eu estava em depressão, eu estava com síndrome do pânico, eu tinha perdido a minha mãe, que era intercessora, eu já era pastor de uma igreja, mas arrebentado, eu fui na Igreja Universal procurar ajuda. Procurar ajuda espiritual, porque eu não estava bem espiritualmente, procurar ajuda emocional, porque eu não estava bem emocionalmente, procurar ajuda financeira, porque eu não estava bem financeiramente. E eu recebi ajuda em todas as áreas da minha vida. Por que a Universal é uma igreja de Deus? Por que as pessoas, quando dizem que a Universal é uma igreja de falsos profetas, não é a igreja de Jesus, por que elas falam isso? Porque a Universal, ela prega algo que a maioria das outras igrejas não pregam. Eu prego, na minha igreja eu prego e eu conheço outras igrejas que pregam, que é um Jesus que muda também a vida financeira das pessoas. Não quer dizer que a Igreja Universal, ela prega sobre finanças, que ela só prega sobre finanças. Então, quando você ouvir alguém dizer que a Igreja Universal só prega sobre dinheiro, só prega sobre prosperidade, é mentira. Porque a Igreja Universal, ela prega a palavra de Deus por completo. E assim, na minha vida, eu tenho vivido transformações em todas as áreas da minha vida. Chegando na Igreja Universal em 2016, eu tive a minha vida totalmente transformada. Meu ministério foi restaurado. Os anos se passaram e eu deixei de buscar ministração lá na Igreja Universal. Eu fiquei tão envolvido com a minha igreja, com as minhas ovelhas, em pregar, em ministrar, que eu esqueci de mim, de receber, né, da importância que a Igreja Universal tinha para mim como uma igreja que me ministrava, que eu aprendi tanto. E eu acabei caindo de novo financeiramente, acabei caindo de novo emocionalmente, fiquei numa situação extremamente difícil. Aí você pode me dizer, você pecou, foi pecado. Não, é que os problemas da vida, as dificuldades da vida, elas vêm para todo mundo. Elas vêm para quem é pastor, para quem não é pastor, para quem é cristão, para quem não é cristão. O meu erro foi ter parado de buscar ministração, de ficar apenas focado em trabalhar, em servir aos outros. Então o que eu fiz? Eu voltei de novo e novamente eu fui restaurado em todas as áreas da minha vida. Então, hoje eu tenho um propósito com Deus de estar todas as semanas na Igreja Universal, que é uma igreja onde eu recebo alimento, onde eu sou ministrado. Então eu quero dizer para você, toda a Bíblia, em toda a Bíblia está a promessa de Deus de prosperidade e de você ser transformado em todas as áreas da sua vida. Deus quer transformar todas as áreas da sua vida. Na Bíblia não está escrito só que Jesus vai levar você para o céu. Na Bíblia não está escrito só sobre o arrebatamento da igreja. Tem tudo isso. Lá na Igreja Universal, nós ouvimos sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, nós ouvimos sobre o batismo com o Espírito Santo, ouvimos sobre transformação de pessoas que chegaram em depressão como eu. Então, Jesus, ele transforma todas as áreas da nossa vida. Se você concorda comigo, se você está gostando desse conteúdo, então chegou a hora de você se inscrever aqui no meu canal. É só clicar no botão aí abaixo, inscrever-se e ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, tá bom? No vídeo que eu fiz, eu li alguns comentários dizendo que eu não conheço os bastidores da Igreja Universal e por isso que eu falei que lá é uma bênção. Eu testemunhei daquilo que eu vivi. E olha, algumas pessoas até falaram, você está sendo pago para isso. Falaram que eu estava sendo pago para falar o meu testemunho. As pessoas, muita gente não acreditou das bênçãos que eu contei que eu recebi. E olha, as bênçãos materiais foram as mínimas. Eu fui liberto de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico e tenho sido transformado a cada dia lá na Igreja Universal. E não é por ser a Igreja Universal, não é a Igreja Universal que faz, é Jesus que faz.
na minha igreja também acontece isso na vida de outras pessoas quando eu estou ministrando, entende? Quando eu estou pregando, Jesus também liberta, Jesus também transforma, e eu quero já declarar agora a transformação e libertação na sua vida. Receba a libertação, receba a transformação de Jesus na sua vida, porque é Ele quem transforma, é Ele quem liberta. Então não, eu não fui pago, ninguém nem me conhece lá. Eu entro no templo de Salomão, não falo com ninguém. Eu não conheço ninguém, eu vou buscar a Jesus. É mentira quando dizem que os pastores da Universal roubam as pessoas, são ladrões, porque roubar é tomar à força. Doação, doar não é roubo. Algumas pessoas falaram dos bastidores, ex-obreiro da Igreja Universal, pessoas que fizeram parte há anos e que sofreram muito. Escuta, toda igreja, toda denominação é formada por seres humanos. Você fez parte da Igreja Universal e sofreu demais, na verdade. Eu nasci na Assembleia de Deus, na infância. Vivi momentos incríveis, maravilhosos, mas também me decepcionei muito, sofri muito, vi muitos escândalos. Na minha adolescência eu fui para a Igreja Batista e a minha formação foi toda batista, sofri muito, mais decepção ainda. E na minha igreja atualmente, recentemente, sofri muitas decepções, os homens sempre vão nos decepcionar, mas o meu foco é Jesus. Quem fica focado no erro de pastor, no erro dos homens, nunca vai viver uma vida verdadeira com Jesus. Quando você olha para alguém, para algum pastor, para algum crente, se decepciona com essa pessoa e fala, não quero mais saber de igreja, isso significa que você ainda não se converteu, que você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Se você está afastado da igreja, se você está afastado de Jesus, agora é a hora de você voltar para Jesus. Veja a importância de estar na igreja, de se reunir como igreja. Volta para Jesus. Talvez você se afastou da casa do Senhor por causa de tantos escândalos, por causa de tantas mentiras. Mas a Bíblia fala de um batismo com fogo. Sabe o que é ser batizado com fogo? É quando você conhece alguém que você acha que essa pessoa é uma pessoa de Deus, quando você conhece uma igreja e você admira e não vê erro nenhum nessa igreja, aí o Senhor Jesus derrama o fogo dele sobre a sua vida e abre os teus olhos e tudo que é idolatria é consumida da tua vida e você começa a ver os defeitos, os erros, os pecados. E então o Senhor faz isso para limpar a sua casa, para que as pessoas estejam ali não por idolatria ao homem. O batismo com fogo é isso, é quando vem a luta, quando vem a provação para nos testar, para testar a nossa fé, para saber se nós somos de palha, se a nossa fé é genuína ou não. Então talvez você foi batizado com fogo e não suportou esse batismo, saiu da casa do Senhor. Então agora é a hora de voltar. Se você quiser voltar para Jesus, eu vou orar por você agora. Escreva aqui nos comentários, eu estou voltando para Jesus. Me perdoa, Senhor Jesus, por ter saído da tua casa. Eu vou para a igreja ainda essa semana. Fala aí nos comentários. Senhor, recebe essa pessoa de volta, meu Deus. Recebe essa pessoa de volta na tua casa. Cura as feridas dela, Senhor. Renova ela, batiza ela, Senhor, com o Espírito Santo. Devolve para ela tudo aquilo que o inimigo roubou. Em nome de Jesus, nenhuma mentira de Satanás vai tirar essa pessoa de novo da tua casa, da tua presença. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer essa pessoa nascer de novo. Faça ela nascer de novo. Ressuscita a vida espiritual dela, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes eu posto alguns vídeos e as pessoas detonam a Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo. E eu quero falar sobre o Bispo Edir Macedo e o que aconteceu comigo na Igreja Universal. Eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus e eu sempre aprendi que nós tínhamos que aceitar a dificuldade, a provação, o sofrimento como algo comum na nossa vida e que nós não podíamos lutar contra aquilo. Então eu vivi a minha vida inteira de sofrimento durante muitos anos. Hoje eu estou com 43 anos. Eu vivia assim no sofrimento e sem
sem acreditar na prosperidade, né? Porque a gente aprendeu, e eu vejo muitas pessoas comentando aqui que é errado, que é pecado buscar melhorar de vida. E as pessoas criticam muito a Universal porque ela prega ao contrário. Ela prega que você precisa buscar melhorar de vida, que quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo muda. E eu quero desmistificar algumas coisas aqui. Não é só sobre isso que a Igreja Universal prega. Por exemplo, eu continuo indo nos cultos da Igreja Universal. Em todos os cultos que eu vou, prega sobre salvação, arrependimento de pecados, como em nenhuma outra igreja. Eu nunca vi uma igreja evangélica pregar tanto sobre pecado, contra o pecado, como a Igreja Universal. Eu nunca vi uma igreja evangélica pregar tanto sobre arrependimento como a Igreja Universal. Eu nunca vi uma igreja orar tanto como a Igreja Universal. Por exemplo, eu vou todos os sábados de manhã, no culto da manhã. Eu moro próximo do Templo de Salomão, é por isso que eu vou sempre, porque um pastor precisa também receber, precisa ser pastoreado, e eu não me importo com placa de igreja, mesmo eu não sendo de lá. E eu vou no jejum das causas impossíveis e sou ministrado de uma maneira sobrenatural, e eu gosto de ir porque é muita oração. Queridos, é praticamente 1 hora de oração, quase que não canta, é oração e palavra o tempo todo. Então é muita mentira que é espalhada por aí.